Bloco de Esquerda chamou para as suas listas 3 históricos do partido, Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda. Significa isto que a sua geração falhou? Não, significa que a minha geração está mais forte e é a única que o pode fazer. Não há nenhum outro partido que possa fazer o que nós fizemos, que é juntar nas mesmas eleições diferentes gerações que acrescentam força ao Bloco e fazemos-lo porque compreendemos o mundo em que vivemos e compreendemos como o mundo está a mudar. E basta ligar o telejornal da RTP e ver as notícias dos Estados Unidos a quererem invadir a Groenlândia ou do Trump a dividir o mundo com o Putin e a Ucrânia com o Putin, o que dá poder a Putin para dizer se há ou não há um governo legítimo na Ucrânia, é porque este mundo está a mudar e é hoje um sítio muito mais perigoso que a esquerda tem que juntar toda a força. Foi isso que nós fizemos. Mas não acha que isto pode dar uma imagem de que o partido não tem uma renovação forte? Eu sou coordenadora do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem o grupo parlamentar mais jovem da Assembleia da República. Foi o partido que mais conseguiu renovar a sua geração. Foi o único partido em Portugal em que uma mulher sucedeu uma mulher na coordenação. A força do Bloco é saber ler o momento em que vivemos e saber compreender como estas eleições não são a repetição de mais umas eleições. São um momento decisivo na democracia. Há 50 deputados que chegam na Assembleia da República, há um presidente norte-americano com uma política fascisante e autoritária, e se a esquerda não é capaz de se unir neste momento, de trazer toda a sua força, então não compreendeu o momento. Nós compreendemos. E por compreendermos o momento, queremos o Francisco Louçã, o Fernando Rosas e o Luís Fazenda no Parlamento. Estamos em período pré-eleitoral. O Bloco de Esquerda parte para esta campanha eleitoral a defender os direitos da parentalidade. Acontece que há 2 meses soube-se que no contexto das eleições de 2022, em que o partido perdeu metade da sua subvenção mensal, o Bloco dispensou 2 trabalhadoras, mães há pouco tempo, uma ainda a amamentar. O facto de o Bloco não ter praticado aquilo que apregoava não fere a sua credibilidade? O Bloco cumpriu a lei, foi além da lei para defender e proteger estas trabalhadoras. E, portanto, a resposta é não. Nem fere a credibilidade, nem consideramos que não cumprimos aquilo que dissemos que deve ser feito para toda a gente. Mas tendo que escolher entre trabalhadores que tinha que dispensar, porque obviamente estava em dificuldades, faz sentido dispensar aquelas que estavam protegidas pela lei em vez de outros que não tinham essa situação de fragilidade? Nós não só cumprimos a lei, como fomos além da lei para proteger estas pessoas. Infelizmente, na verdade, tivemos que despedir e deixar sair metade das pessoas que trabalhavam no Bloco de Esquerda. São momentos difíceis. Mas quando diz que as protegeu, elas já iam beneficiar de uma indemnização. Esta é que é a verdade. E, portanto, não tiveram essa indemnização porque tiveram o contrato, que prolongou. Estas trabalhadoras foram protegidas. Eu tive a oportunidade de esclarecer este tema várias vezes ao longo dos últimos 2 meses. E gostava e espero que nesta entrevista possa esclarecer também as propostas do Bloco para as eleições. Claro, mas como é que o Bloco de Esquerda pode exigir que as empresas em dificuldade respeitem as mulheres que são mães recentes e o Bloco, na verdade, acaba por afastá-las primeiro à frente de outros? Eu vi-o fazer isto numa entrevista com o Paulo Raimundo há uns dias. Perguntar 10 vezes a mesma coisa para tentar que não se fale sobre outros temas. Eu quero falar sobre as propostas do Bloco para as eleições. Tive a oportunidade de esclarecer tudo o que me pediu, perguntou-me se afetava a credibilidade, dizia que não, perguntou-me se cumprimos a lei, disse que sim, e disse-lhe ainda que fomos além da lei. Penso que todos os esclarecimentos foram dados. Eu quero usar esta entrevista, canal aberto, na RTP, serviço público, para apresentar as propostas do meu partido e para dizer porque é que esse partido merece o voto dos portugueses nestas eleições. Portanto, não quero falar sobre este caso. Não posso obrigá-la a falar sobre o caso. Não quero falar sobre o caso. Eu tenho falado muito sobre este caso. O que eu quero falar é sobre tetos às rendas para proteger as pessoas e quero falar sobre taxar milionários em Portugal. Muito bem, se não quer falar então sobre esse caso, está no seu direito e iremos respeitá-lo naturalmente. Justamente temos perguntas a fazer sobre o caso, sobre as propostas do Bloco de Esquerda para o limite máximo para as rendas. E a minha pergunta é esta. Dê-me exemplos de casos que fizeram aumentar o número de casas disponíveis no mercado de arrendamento. Amsterdão, neste momento, tem limites às rendas e não me parece que tenha um governo socialista na sua gestão. Tem até um sistema muito interessante. É um sistema de pontos em que, por cada tipologia de casa, são atribuídos pontos
e depois há uma renda máxima que é permitida. Limites às rendas é a proposta mais sensata que nós podemos propor e é a única que permite aceder à habitação. A ideia de que há muitas casas disponíveis neste momento é uma ideia falsa, porque as pessoas não conseguem arrendar uma casa. E é por isto que estamos a ver pessoas a pagar 150 euros para viverem num vão de escada. Existem com 30% do parque habitacional em Portugal são casas ou que não estão habitadas, ou então que são casas de segunda, enfim, de férias. Portanto, na verdade, estas casas estão disponíveis. Em teoria, são possíveis, não estão no mercado. Não diga que quer ir fazer uma requisição obrigatória dessas casas para pôr no mercado. Não estou a dizer isso. A questão que se coloca aqui é se este projeto vai convencer as pessoas que têm esses espaços que existem a alugá-los. Neste momento já não põem essas casas a alugar. As casas que estão a alugar têm preços que não são compatíveis com os salários em Portugal. Ninguém consegue pagar 1.200 euros por um T1 ou um T2 em Lisboa, porque as pessoas ganham o salário mínimo ou até 1.000 euros. A maior parte é a realidade dos portugueses. E o que está a acontecer com a crise da habitação é que uma pessoa que trabalha a tempo inteiro neste momento é pobre. Nós temos em Portugal uma maioria de pessoas que trabalham a tempo inteiro e não conseguem viver com dignidade, quer dizer, têm a sua dignidade certamente, mas não conseguem pagar uma casa. Eu hoje estive na Futurália e falei com vários jovens. E falei com uma jovem que vive em Faro e que não consegue sair de casa dos pais. Até gostava, não consegue, porque não consegue pagar uma casa. No entanto, um estudo citado pela Bloomberg refere que depois dessa lei ter sido aprovada, diminuiu o número de casas no mercado de arrendamento. Serve muito pouco as casas que nós temos neste momento no mercado de arrendamento se as pessoas não as podem pagar, que é o que está a acontecer. E por isso temos pessoas a voltar às barracas, a viver nas ruas, temos pessoas que não podem sair de casas dos pais, a viver em casas sobrelotadas. Há uma crise e ela é mais grave em Portugal. Portugal tem dos preços da habitação mais caros da OCDE, ou seja, dos mais caros do mundo. Há uma crise que está a empobrecer as pessoas. E nós estamos a olhar para ela e à espera que ela passe por magia. E aquilo que propomos é uma medida sensata para pôr tetos máximos e dizer aqui, desculpem, mas um T1 não custa 1.200 euros, porque as pessoas não ganham 1.200 euros. É uma proposta que permite que as pessoas possam aceder a casas. As casas que estão vazias, já estão vazias neste momento. E não foi nenhum benefício fiscal que as convenceu, os proprietários dessas casas, a pô-las no mercado. Então, se formos falar sobre casas vazias, eu quero falar sobre como é que podemos mobilizar essas casas para o mercado de habitação, como é que convencemos as pessoas a pô-las no mercado de habitação. E como é que convence? Nós sabemos até agora que os benefícios fiscais não resultaram. Sabemos mais uma coisa, que os fundos de investimento imobiliário têm tido uma política de valorização de casas. Em 2023 ou 2024, se não estou em erro, mais 30% de valorização dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários têm, para já, não podem, não deviam poder ter casas fechadas em Portugal. Mas não podem impor, uma pessoa só aluga se quiser, não pode ser obrigada a alugar. Sentir que se não tiver confiança de que pode aumentar os preços se necessário, ou se houver uma violação do contrato, poder retirar o inquilino, acha que as empresas vão fazer esse investimento? A habitação é um direito protegido na Constituição. Sem dúvida, isso não é que está em questão. E que está em causa neste momento. E nós escandalizamos sempre mais quando queremos obrigar um fundo de investimento a pôr uma casa no mercado habitacional do que quando vemos pessoas a viver na rua, a viver em tendas e que trabalham todos os dias. Eu escandalizo-me com as pessoas que vivem em tendas. Como é que se convence esses fundos a fazerem isso? Se as condições não O IMI para casas devolutas não é aplicado como devia ser e pode ser aplicado. Pode haver regras diferentes para fundos de investimento imobiliário que não podem ter casas fechadas para especulação. Não podem. Nós temos a maior crise. É o mesmo que termos uma pandemia e ter hospitais fechados porque os donos dos hospitais entendem que as pessoas devem morrer à frente do hospital. É isto que se está a passar na crise da habitação. E é por isso que é preciso ter regras para conseguirmos aumentar a quantidade de casas e baixar o preço das casas. Marina Mortágua, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Muito obrigada.